Como vocês estão? Todo mundo bem? Aqui quem está falando é o professor Novaes, né? Com esse vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o teorema do ângulo externo de um triângulo. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir por gentileza, quem puder, se inscreva no canal. A ideia do canal é fazer vídeos curtos sobre conteúdos matemáticos, para auxiliar e facilitar da melhor maneira que a gente tiver, que a gente puder. Não estou preocupado com edições de vídeo, a minha única preocupação é ajudar você e simplesmente trazer a matemática de uma forma descomplicada e simples. Então, bora lá para mais um vídeo. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, também se manifeste, porque é através da sua opinião que a gente melhora. E aceitei sugestões para temas para as próximas aulas, tá? Então, sem mais delongas, bora lá com o teorema do ângulo externo de um triângulo. Anteriormente, do que a gente precisa partir? Nós precisamos partir do quesito que nós sabemos a soma dos ângulos internos de um triângulo. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Qualquer triângulo, seja escaleno, equilátero, isósceles, seja acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Em qualquer triângulo, se fizermos a adição dos três ângulos internos, sempre resultará em 180 graus, certo? Partindo, então, desse pré-requisito, visualiza aí para nós, dá uma olhadinha no nosso triângulo do lado aí na tela, ABCD, que são 4 ângulos, sendo 3 ângulos internos, A, B e C, e o ângulo D, que é um ângulo externo ao meu triângulo. Beleza. Então, nós temos que, se eu somar os 3 ângulos, A, B e C, ele vai resultar em 180 graus. Porque nós, como acabamos de falar, a soma dos ângulos internos de um triângulo dará 180 graus. Beleza. Agora, percebam que o nosso ângulo D, ele é um ângulo externo. E o ângulo C é um ângulo interno. E os dois ângulos juntos são suplementares. O que são ângulos suplementares, galera? Falei para mim. Mais alto, eu não estou ouvindo. Boa! Ângulos suplementares são ângulos cuja soma dá exatamente 180 graus. Então, se eu somar dois ângulos e der 180 graus, eu posso chamar de ângulos suplementares, que é o que acontece com os ângulos C e D. Beleza? Agora, pessoal, imagina o seguinte. Nós vamos utilizar uma propriedade matemática muito viável e nos ajuda bastante, que se chama transitividade. Então, imagina o seguinte. Imagina que a cor dos olhos do seu avô é igual à cor dos olhos do seu pai. Então, a cor dos olhos do seu avô é igual à cor dos olhos do seu pai. Beleza. Imagina que a cor dos olhos do seu pai são iguais à cor dos seus olhos. Qual relação que eu posso afirmar entre a cor dos olhos do seu avô e a cor dos seus olhos? Ouvi aí, ó. Boa! Podemos afirmar que tanto o seu avô quanto você têm olhos de mesma cor, certo? Isso é transitividade. Se nós falamos que o seu avô tem a mesma cor de olhos que o seu pai, e o seu pai tem a mesma cor de olhos que você e seu avô têm as mesmas cores de olhos. Cor de olhos, perdão. Então, o que isso quer dizer? Em matemática, perceba que A mais B mais C dá 180 graus. C mais D também dá 180 graus. Então, se eu tenho duas expressões que resultam no mesmo valor, eu posso afirmar que essas duas expressões são iguais. Então eu posso dizer que A mais B mais C é igual a C mais D. Trabalhando um pouquinho com a equação, nós separamos de um membro valores que têm incógnitas e em outro membro valores que não têm incógnitas. Tá. Imagina que eu vou pegar esse valor de C e vou passar para o segundo membro da minha equação. Então, é como se ele chegasse valendo o oposto, ou seja, nós trabalhamos com operação contrária. Então, ele vai passar subtraindo. Mas se eu estou somando e subtraindo o mesmo valor, o que isso significa?
Nada. Eu não fiz nada. Se eu te dou 10 reais e tomo os 10 reais de volta, o que eu passei para você? Nada. Então, nesse caso, nós podemos cortar. Se nós temos exatamente o mesmo valor, no nosso exemplo aqui, C, somando dos dois lados, nos dois membros de uma mesma equação, nós podemos cortar e eliminar da equação. Então, nós podemos dizer que A mais B igual a D. Professor Novaes, eu não entendi. O que significa A mais B igual a D? Isso significa que dois ângulos internos de um triângulo, se eu adicioná-los, vai resultar no valor do nosso ângulo externo. Ou seja, de uma maneira mais formal, a soma de dois ângulos internos de um triângulo é igual à medida do ângulo externo não adjacentes a ele. Opa, peraí, adjacentes, já ouvi falar dessa palavra. Ângulos adjacentes são ângulos que têm um lado em comum. São ângulos que, como se fossem vizinhos de parede. São ângulos como se fossem ali, dividem uma parede ao meio, certo? Ou seja, uma outra maneira que você pode entender esse teorema é que, dos três ângulos de um triângulo, um deles é suplementar ao ângulo externo. Ou seja, um deles é o que falta para ele chegar em 180. Então, os outros dois, se eu somar, dá justamente o ângulo externo. Não entendeu ainda? Olha só que eu vou te explicar e desmistificar. Descomplicar isso aqui agora para você. Tenho aqui um ângulo, eu tenho aqui um triângulo, certo? Onde eu conheço duas medidas. Conheço 59 graus e 62 graus, que são os ângulos internos. E eu quero descobrir a medida do meu ângulo externo x. Beleza, então o que eu vou fazer? Nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras diferentes. Na primeira, vamos pensar pouco e trabalhar muito, que é o que geralmente eu falo para os meus estudantes. Então, eu chamei de y esse ângulo amarelo, que eu desconheço o valor. E trabalhei aqui com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu somar y, 59 e 62, somei os três ângulos internos. Então, sei que tem que dar 180 graus. Ao somar 59 com 62, dá 121 graus. Então, agora vamos voltar um pouquinho lá no conteúdo de equações de primeiro grau. A igualdade divide dois membros. Primeiro membro, antes da igualdade. Segundo membro, depois da igualdade. Então, como que a gente resolve uma equação? Separando em um membro somente aqueles que possuem incógnita, no caso, letra, x, y e assim por diante. E no outro membro, aqueles que não possuem incógnita. No nosso exemplo, 121, 180 e assim por diante. Lembrando que você não precisa necessariamente separar as incógnitas no primeiro membro. Você pode deixar no segundo. Eu, professor Diego, tenho o costume já de deixar sempre no primeiro membro. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Se eu vou trocar de membro, eu sempre troco a operação. Nós trabalhamos com a operação inversa. Se eu estou somando 121, ao trocar o 121 de membro, ele vai trocar a operação. Então, a operação inversa da adição é a subtração. 180 menos 121, 59 graus, certo? Agora, como eu já sei que esse valor é 59, lembra do que eu disse sobre um ângulo interno ser suplementar ao ângulo externo? Tá aí. Os ângulos y e x fazem meia volta, fazem um ângulo raso. Ou seja, eles formam 180 graus. Então, a soma dos dois é igual a 180. Mas o ângulo y, nós já descobrimos o valor. Então, no caso, nós substituímos o valor de y por 59. Como a gente vai resolver a equação, vou passar o 59, que não tem incógnita, para o segundo membro. Mas lembrando que quando ele troca de membro, ele vai trocar a operação.
trabalhar com operação inversa. Por isso, passou subtraindo. 180 menos 159, 121 graus é a medida do nosso ângulo x. Ufa! Acabou, né? Pensamos pouco e trabalhamos muito. Agora, olha como fica a resolução desse exercício, pensando muito e trabalhando pouco, utilizando o teorema do ângulo externo. Olhando novamente para a nossa figura, nós temos que o y é o ângulo suplementar ao ângulo externo x. Ou seja, o ângulo y é quem vai contribuir para o x chegar em 180. Então, os outros dois ângulos que sobraram, 59 e 62, são os ângulos que, se eu somar, já dá o valor do ângulo externo, 121. Pronto, acabou. Fim de papo, game over. Em 2 linhas a gente resolveu. Mas o meu papel é mostrar para você os caminhos. E o seu papel é pegar aquele que você acha mais fácil. Talvez, como agora nesse próximo exemplo, nem sempre vai ser interessante para nós utilizarmos a soma dos ângulos internos de um triângulo. Nesse exemplo, nós temos novamente um ângulo externo e 2 ângulos internos. Mas dessa vez eu não conheço a medida de ninguém. Todos eles possuem variável na sua expressão, na sua forma de representar. Então, dessa maneira, fica mais viável utilizar o teorema do ângulo externo. O ângulo que nós vamos desenhar aqui agora, ó, esse ângulo, ele é o nosso ângulo suplementar ao ângulo externo. Logo, utilizando o teorema, nós sabemos, então, que os dois ângulos, 2x mais 30, que é a medida de um ângulo, e x mais 50, que é a medida do outro ângulo, se nós adicionarmos, vai dar a medida do ângulo externo. Pronto, o teorema já nos ajudou a montar a equação que vai resolver o nosso problema. Então, agora é trabalhar na equação. Então, primeiramente, pessoal, eu vou pegar, então, os valores que têm incógnita e efetuar a operação entre eles. No caso, a adição. 2x mais x, 3x. Agora eu vou pegar os valores que não têm incógnita, 30 e os 50. Vou efetuar a operação entre eles. 30 mais 50, 80. O x mais 98 não entrou no nosso cálculo nesse primeiro momento. Por quê? Porque ele está no outro membro. Então, a gente não mexeu com ele. Agora, eu preciso, então, separar as incógnitas e os valores que não possuem incógnita. Para isso, eu vou deixar, então, no primeiro membro quem tem incógnita, no segundo membro quem não tem incógnita. Beleza. Então, esse 80 não tem incógnita. Eu vou passá-lo para o segundo membro. Mas, se ele vai trocar de membro, se ele atravessa a igualdade, ele trabalha com a operação inversa. Por isso, menos 80. O x, ele é uma incógnita. Então, eu vou mandá-lo para antes da igualdade. Então, ele vai para o primeiro membro. Nesse caso, também atravessou a igualdade, vai trocar o sinal, vai trocar a operação. Então, por isso que ele passou como menos x. Ele passou subtraindo. 3x menos x, 2x. 98 menos 80, 18. Mas eu não quero saber o valor de 2x. Eu quero saber o valor apenas de 1. Então, esse 2x, o que representa? 2 vezes o valor de x. Então, esse 2 passará para o segundo membro. Mas, de novo, trabalhando com operação inversa. Operação inversa da multiplicação é a boa, jovens padawans, é a divisão. 18 dividido por 2 deu 9. Se o meu exercício pede apenas o valor de x, finalizado. Agora vamos um pouco além. E se ele está pedindo para mim, por exemplo, para determinar a medida de cada ângulo? Então eu vou pegar a expressão 2x mais 30 e vou substituir o x pelo valor que eu obtive, que é 9.
Como nós já falamos que 2x é 2 vezes o valor de x, 2 vezes 9, 18. Mais 30, 48. Boa! Mesma coisa no outro ângulo. Eu vou trocar o x por 9. 9 mais 50, 59. E o valor aqui do ângulo externo, qual seria? 9, certo? Que é a medida do x, mais 98. Gente, é difícil escrever com mousepad, viu? Então, por favor, ignorem a letra, tá? Então, nesse caso, nós temos que 9 mais 98 daria um total de... Isso! Cara, vocês são tops demais. 107 graus. Beleza. E se eu quiser descobrir a medida desse ângulo interno? Escutei aí, ó. Escutei aí. Boa! Só pegar 180 e tirar 107. Porque esse ângulo interno que eu ainda desconheço e o ângulo externo são suplementares. 180 menos 107 daria um total de 73 graus. Perfeito. Perfeito o comentário de vocês. Perfeito vocês nessa aula. Agradeço muito pela atenção. Espero ter conseguido ajudar. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. E mandem aí comentários, por favor, porque eu vou postar novos vídeos. O intuito é trabalhar sempre com vários temas aí da matemática para ajudar você. Fiquem com Deus. Beijo do tio Diego e até a próxima.